Olá pessoal, tudo bem? A disputa pela Prefeitura de São Paulo chega na sua reta final e a campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, parece que enfim conseguiu encontrar um tom para enfrentar o prefeito Ricardo Nunes. O problema para a campanha de Boulos é que parece haver pouco tempo para uma virada efetiva na disputa. Acontece que a estratégia adotada agora na reta final foi sendo adiada por vários motivos e justamente por causa disso chegou numa reta final em que há pouco tempo para uma mudança, ainda que as pesquisas mostrem uma oscilação que é nesse momento favorável a Boulos, né, numa aproximação ao prefeito Ricardo Nunes, que é o grande favorito. No primeiro turno, havia ali uma preocupação já muito grande, que é a mesma preocupação de agora, com a rejeição de Guilherme Boulos. O problema é que naquele momento havia uma possibilidade, com o surgimento de Pablo Marçal, de que o segundo turno fosse entre Boulos e Marçal. E por causa disso a campanha de Boulos acabou aproveitando as propagandas eleitorais, os debates, as entrevistas, para tentar de alguma forma fustigar Ricardo Nunes, de modo a conseguir fazer um segundo turno com Pablo Marçal, porque nessa avaliação a disputa com Marçal interessava menos a questão da rejeição, já que a rejeição de Marçal também era alta. Houve um segundo turno confirmado entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos e mesmo no início do segundo turno, Boulos continuou insistindo na estratégia de tentar aumentar a rejeição de Ricardo Nunes para tentar igualar a dele, em vez de enfrentar esse sim o seu maior problema, que era a diminuição da sua rejeição. O que era algo que valeria, era importante para essa eleição, mas também para futuras eleições. Se Boulos quiser continuar no campo político disputando eleições, ele terá necessariamente que reduzir a rejeição para que não aconteça a mesma coisa em eleições seguintes. Então, nessa reta final, quando a situação já estava muito complicada para a campanha de Boulos, ele começou com uma mudança de estratégia a enfrentar essa questão da rejeição, que era basicamente calcada na ideia de grande parte do eleitorado de que ele seria um radical. Então ele começou a falar em diálogo, fazer debates com as pessoas nas ruas, dizer que dialoga com qualquer um, aceitou a questão da sabatina de Pablo Marçal, que deve acontecer nesta sexta-feira, tudo isso para dizer que ele conversa com todos e que então ele não seria um radical. E isso parece que está fazendo algum efeito, ainda que leve, né, junto com a questão do apagão, que também gerou aí uma insatisfação das pessoas com o poder público e fez com que Boulos se aproximasse um pouco mais de Ricardo Nunes. Ainda assim, Nunes é o grande favorito para as eleições, são poucas horas para uma mudança de quadro, teria que acontecer uma série de fatores ao mesmo tempo, né, uma mudança dramática de cenário para que Ricardo Nunes perdesse as eleições, mas Guilherme Boulos de alguma forma tenta nessa reta final diminuir aí essa distância para melhorar seus índices, para colocar-se viável para eleições futuras, para ter pelo menos um resultado melhor do que há 4 anos quando perdeu para Bruno Covas. Eu falo um pouco desse e de outros assuntos na minha coluna no Estadão e lembro que você pode assinar em ofertas.estadão.com.br.